A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 8 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é o lugar santíssimo e a obra de Cristo. Nós trabalhamos muito a questão dos objetos ao longo das lições anteriores. Agora nós vamos trabalhar um espaço, no caso, o Santíssimo lugar. Bom, em um primeiro momento, eu quero trabalhar dentro dessa introdução com os irmãos a questão do santuário. Será que o santuário foi apenas erigido ali no deserto com Moisés? E a Bíblia, ela mostra que não. Ela mostra que houveram outros santuários dentro de uma interpretação, é claro, de homens de Deus. E aqui eu quero acrescentar isso aos irmãos, às irmãs, de forma que possa enriquecer a sua aula. O primeiro aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos são esses três santíssimos. Três santíssimos? Sim, três santíssimos. Por que três santíssimos? Porque ao longo da história bíblica, o Senhor ele estabeleceu lugares para a adoração e a adoração do seu povo. Mas esses lugares que foram estabelecidos tinham objetivos, finalidades. O primeiro, eu quero trabalhar essa visão da interpretação do Dr. Alderi Nelson Rocha, um pastor assembleiano brasileiro, que ele traz essa noção de forma que começa no Éden. Então ele coloca que o Éden era um santuário. E por que que era um santuário? E por que que lá tinha um Santíssimo? Porque no Santíssimo era onde Deus estava presente, onde Deus se manifestava. E aí o pastor Alderi ele coloca essa questão que no Éden havia um Santíssimo. E como que era esse Santíssimo? Quando Deus vinha visitar o homem na viração do dia, ali às 6 da tarde. Antes de chegar à noite, Deus vinha conversar com Adão. E por que que ele vinha conversar com Adão nesse horário, na viração do dia? Porque o homem não ficaria sozinho na noite. Quando a noite chegasse, Deus estava com este homem, no caso Adão. Então o primeiro Santíssimo estava no Éden. E aí os irmãos podem verificar em Gênesis 3:8. O outro Santíssimo estava no tabernáculo do deserto, naquele santuário erigido ali no deserto com Moisés, na tenda. E mais adiante vamos falar melhor sobre isso. E o outro santuário é o santuário celestial, que aí nós podemos ver em Apocalipse 15:5. Então, se nós temos essa noção de três santuários, a qual a Bíblia relata, nós conseguimos aumentar o nosso leque de conhecimento e assim nós podemos transmitir um melhor conhecimento para os nossos alunos. Amém? Ainda dentro dessa temática do santuário, dos três santuários, eu quero colocar as finalidades as quais estes santuários tinham. Bom, nós precisamos compreender que no Éden, o próprio Deus que fez, ele criou o Éden, ele criou a terra e ele criou esse jardim num lugar específico e ali ele colocou o homem. Deus fez o homem para habitar. Então, lá nesse Santíssimo no Éden, Deus fez para que o homem vivesse em santidade. Neste lugar, o homem vivia e tinha a presença de Deus. Só que no tabernáculo foi diferente. No tabernáculo do deserto, no caso de Moisés, o Senhor mandou o homem fazer. E por que ele mandou o homem fazer? Para que o próprio Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Então, no tabernáculo de Moisés, os homens fizeram conforme o Senhor orientou, mas foi os homens que fizeram. E para quê? Para que Deus pudesse habitar no meio deles. Diferente do Éden,
que foi Deus que fez para que o homem vivesse lá dentro, entende isso? E o outro santuário é o celestial. Nesse santuário celestial, o Santíssimo ali está. Existe um lugar santíssimo e lá foi o próprio Deus também que fez. E para que ele fez? Ele fez para que ele viva com a igreja. Então, Deus fez para que a igreja possa habitar com ele, com Deus. Então, entendemos essa questão dos 3 santuários e suas finalidades. Então, isso já acrescenta muito a nossa aula. Seguindo adiante, nós entramos propriamente dito no conteúdo, nos tópicos. E aí, entendendo o lugar santíssimo, é o tópico 1. Primeiro, nós temos que compreender essas divisões do tabernáculo de Moisés no deserto. E aí nós vamos compreender por 2 partes. Nós tínhamos ali o pátio e nós tínhamos a tenda. E dentro da tenda havia 2 divisões, 2 espaços. O santo lugar, ou lugar santo, e o santíssimo. E o que separava o santíssimo do lugar santo? O véu. E já nós vamos falar sobre ele. Então, se nós compreendermos isso, já batemos isso ao longo dessas 7 lições anteriores, mas é sempre bom relembrarmos para massificar isso na mente dos nossos alunos, ok? Seguindo adiante, nós ainda dentro desse tópico 1, eu quero trazer essa interpretação que o Colin traz neste livro em relação a esses espaços, pátio, santo lugar e santíssimo. E ele traz sobre uma visão da dispensação, ou seja, por períodos de tempo. E aí ele coloca o seguinte, que o pátio, ele foi construído mediante o que o Senhor orientou, com medidas. E aí ele faz uma conta matemática muito interessante, que faz muito sentido. E como que era essa questão das dimensões, das medidas? Isso eu preciso colocar para os irmãos para a gente poder chegar lá no Santíssimo, ok? Ele tinha 100 côvados de comprimento, tanto de um lado como de outro. E ele tinha 50 de largura, tanto atrás como na frente. Somando tudo isso, daria 300 côvados. Mas aí faltou a altura. E aí a altura era de 5 côvados. O que o Conner fez? Ele pegou e multiplicou os 300 por 5, que dá 1.500. E por que deu 1.500? Como que ele coloca? Qual o sentido desse 1.500? Ele diz que esses 1.500 representam os 1.500 anos de Moisés até Cristo. Isso é muito interessante, né? Então, essa dispensação é a dispensação da lei. Isso que o Conner coloca. E aí, se nós falamos do pátio, também temos que falar do santo lugar. Estamos caminhando para o Santíssimo. No santo lugar, ele coloca da seguinte forma, que o santo lugar ele possuía 20 côvados de comprimento, por 10 de largura e 10 de altura. E aí ele multiplica 20 vezes 10 vezes 10, que dá 2.000. E o que são esses 2.000? São os 2.000 anos, desde a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até os dias de hoje, os dias da igreja. Então, a dispensação da igreja, 2.000 anos da ressurreição do Senhor Jesus até essa época, que é a época da igreja. E aí chegamos, propriamente dito, no Santíssimo. E aí ele traz da seguinte forma, que o Santíssimo ele tinha as seguintes dimensões. Ele tinha 10 côvados de comprimento, 10 côvados de largura e 10 côvados de altura. Multiplicando tudo isso, dá 1.000. E o que seria esse 1.000? Aí ele leva lá para o governo do nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo, já no futuro, e ele coloca que essa é a dispensação milenial, o milênio, 1000 anos do Senhor governando com a igreja a terra. Então, ele coloca isso, e eu achei isso muito interessante e faz muito sentido também, e enriquece a aula, enriquece o conhecimento, tanto nosso como dos nossos alunos, amém? Seguindo adiante, o tópico 1.1 diz o seguinte: o lugar santíssimo e suas características. Bom, nós tínhamos ali no lugar santíssimo apenas um objeto que era o que? A Arca da Aliança. E ali ela representava o trono de Deus, mais especificamente do propiciatório, a tampa que ia sobre a caixa, né, da arca. Então, nós precisamos compreender essas características do Santíssimo. Primeiro é que o Santíssimo, aquele espaço, ele simbolizava a sala do trono. Então, nós tínhamos a arca, que era o trono, e nós tínhamos a sala, o espaço, que era a sala do trono. Ele era exclusivo ao sumo sacerdote. Apenas o sumo sacerdote poderia adentrar ali e adentrar uma vez por ano, no Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão. Mas também ele era restrito ao povo. Então, se por um lado ele era exclusivo, só apenas um homem poderia adentrar aquele lugar, ele também era restrito. E isso nós vamos compreender melhor ao longo desta lição. O tópico 1.2 diz o seguinte: o véu da separação. Primeiro, nós precisamos compreender que o véu que a lição coloca, que foi rasgado, este véu é o véu do templo a qual Herodes construiu. E aí Flávio Josefo coloca que Flávio Josefo foi um historiador do primeiro século, judeu, que ele relatou os fatos que ocorreram, ele coloca a história do povo hebreu desde o seu início. Então ele faz todo um trabalho de historiador e é muito importante para nós, é uma fonte riquíssima. Inclusive, é um livro que a CPAD publicou com o seguinte título: A História dos Hebreus, né? Então, Flávio Josefo, ele fala que o véu do templo que foi rasgado, ele possuía 18 metros de altura e ele possuía 12 centímetros de espessura, mais ou menos a espessura do punho de um homem. Isso significa que era um véu muito espesso, muito robusto. E aí Flávio José fala que até mesmo para ser rasgado, nem mesmo animais fortes puxando de um lado e de outro não conseguiria rasgar este véu. Então, o ato de ter rasgado esse véu foi uma obra do próprio Deus, porque os homens não poderiam fazer isso. E aí, nós colocamos aqui o seguinte: primeiro nós precisamos compreender qual o significado dessa palavra no original, no caso do grego. E aí eu coloquei esse código do dicionário Strong, que é G4977, G de grego, 4977, e aí a palavra em grego é esquizo, rasgar, esquizo. E ela significa o seguinte: separar, fender, ou dividir. E nós precisamos aplicar isso de que forma? Hebreus 10:19 diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O Hebreus coloca que este véu era a própria carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí eu quero colocar uma aplicação, um sentido a qual talvez você não tenha visto ainda. E qual seria esse sentido? Além dessa riqueza de símbolos, né, de tipos e antítipos que nós encontramos
ao estudar o tabernáculo, nós precisamos compreender também que quando nós levamos para essa palavra no original do grego, que esquizo significa separar, ofender, nós precisamos entender o seguinte, que quem era que tinha acesso àquele lugar? Apenas o sumo sacerdote. O período a qual nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, havia uma corrupção ali no sacerdócio, a qual se dizia ser um sacerdócio santo. Mas já começa tudo errado. Se a gente observar em Lucas capítulo 3, o verso 2, nós vamos encontrar o seguinte texto, sendo sumos, eu quero que os irmãos observem isso, ao plural, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, em toda a história do povo de Deus, o Senhor mandou estabelecer um sumo sacerdote. Mas esse período era um período de sacerdócio corrupto e havia 2 sumos sacerdotes. Perdeu-se completamente o sentido ou a sombra a qual estava apontando que haveria um sumo sacerdote eterno, que era Cristo. Então, Anás e Caifás eram sacerdotes caídos, sumos sacerdotes caídos, que não tinha nenhum tipo de credibilidade com o alto, com os céus. É tanto que ali o santo lugar, o santíssimo lugar, qual existia ali no templo de Herodes, era apenas um espaço vazio, lá nem estava mais a arca. Ou seja, tinha o véu, mas não tinha nada lá, não tinha a presença de Deus. Então era um sacerdócio falido. E aqui nós precisamos compreender o seguinte, quando o Senhor morre na cruz, ele, antes de morrer, ele dá o último suspiro e fala, está consumado, tetelestai, está consumado, Pai. Eu fiz toda a obra, não ficou nada sem fazer. Nesse momento, o véu se rasga do alto a baixo, dizendo o seguinte, que a partir desse momento, o Senhor tirou, ele rasgou, ele separou, tirou o sacerdócio corrupto e agora o próprio Cristo assume de uma vez por todas a posição de sumo sacerdote e agora sumo sacerdote eterno. Então partiu em 2. E agora? Agora o sumo sacerdote eterno, Senhor Jesus, tem acesso ao Santíssimo. Mas também a outra parte é a igreja, os homens. Mediante Cristo Jesus, os homens também têm liberdade. Irmãos, tenha ousadia para entrar no santuário. Nós agora temos essa ousadia porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cumpriu toda a sua obra completa e foi rasgado. Ou seja, tirei das mãos do sumo sacerdote, tirei da mão dos homens corruptos e agora está na mão do meu filho, o filho amado, a quem eu me comprazo. Então, entendemos isso pela raiz do original, então isso já enriquece mais ainda nossas aulas. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 2. O lugar santíssimo e a glória de Deus. Eu coloquei aqui o seguinte, no santíssimo emanava as decisões de nosso Deus quanto ao perdão dos pecados. O santíssimo era o trono, certo? A sala do trono, onde o Senhor deliberava. Quando o sumo sacerdote chegava, ele chegava para pedir perdão. E aí eu coloquei assim, ó, o sumo sacerdote entrava com o pedido e saía com a certeza. O sumo sacerdote ia pedir perdão
E ao pedir perdão, ele saía dali com a certeza que foi perdoado, o povo foi perdoado, o povo foi restaurado novamente a Deus. A comunhão voltou, foi reconciliado. Então ali o sumo sacerdote adentrava com a petição, mas saía com a certeza. Nós hoje, quando pecamos, nós podemos se dobrar diante do nosso Deus e pedir perdão e sairmos de lá convictos que fomos perdoados, porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz. O seu sangue tem poder, está sobre o propiciatório. E já nós vamos falar sobre isso. O tópico 2.1 diz o seguinte: permissão para entrar no Santo dos Santos. Os rituais levíticos prezava a tradição e a rotina. Chegou um momento que o povo tinha aquele ato apenas por uma formalidade e era rotineiro. Falava, não, se eu pecar amanhã eu volto, se eu pecar depois eu volto. Não havia uma convicção, não havia uma mentalidade de santidade, de honrar o nosso Deus. Apenas achavam que se matasse animais, se derramasse sangue ali, estava tudo certo. Mas não era isso que o Senhor queria. Eu coloquei aqui Hebreus 10, 21, o seguinte: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ou seja, a proposta agora na graça não é apenas ritualista, não é apenas uma questão de formalidades, mas agora é uma adoração convicta, pura, verdadeira. Essa é a diferença que a lei mosaica estabelecia e o povo tomava aquilo apenas como formalidades, como cerimônias, mas não honrava o nosso Deus como deve ser, que é com santidade. O 2.2 diz o seguinte: o sangue no propiciatório. Nós já falamos sobre o propiciatório em lições anteriores, mas eu quero apenas dar uma pincelada. O propiciatório era a tampa que ficava em cima da caixa, no caso, a arca. Então, era onde estavam os dois querubins e ali simbolizava o trono de Deus. Porque quando o sumo sacerdote entrava, ele aspergia o sangue que foi fruto da vítima que foi sacrificada lá no primeiro objeto, lá no pátio, no altar de bronze, no altar do holocausto. Então ele levava o sangue até o interior do Santíssimo e ali ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. Quando o sangue estava sobre o propiciatório, Deus, ele via a obra do Cordeiro. Ele olhava para o sangue e falava, então, está perdoado, porque havia derramamento de sangue. E aí Hebreus 9,12 diz o seguinte: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele faz a sua obra redentora e morre, o seu sangue é derramado, agora ele fez isso de uma vez por todas. Não é mais sangue de animal, mas agora é o seu próprio sangue. Seu sangue tem poder para perdoar pecados, para lavar pecados, amém? E aí o sumo sacerdote fazia isso no dia do Yom Kippur, ou seja, dia do perdão. Ele fazia isso de que forma? Ele entrava no Santíssimo com a culpa do povo. E aí nós podemos ver o seguinte: ele entrava com uma cédula de culpa perante o nosso Deus. Mas ali, depois que o sangue era aspergido sobre o propiciatório, aplacava-se a ira de Deus.
reconciliava-se o povo novamente com Deus. E aí, meus irmãos, olha o que é interessante, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou com a nossa culpa. A cédula, olha, ele fez isso, ela fez isso. É verdade? É. É digno de castigo? Sim, porém ele paga. E agora ele coloca isso e crava na cruz e fala, está pago. Tetelestai, está consumado, está consumado. Eu paguei, Pai, está pago. Todo aquele que se chegar a mim, confessando seus pecados, se arrependendo, reconhecendo eu como o seu Salvador, Pai, recebe esse, perdoa e lhe dê a eternidade. Então, a cédula foi riscada e cravada na cruz. Seguindo adiante, o tópico 3 diz o seguinte, Jesus e sua obra redentora. Primeiro temos que definir o que é redentora, o que é essa obra redentora. E aí, a obra redentora nós podemos definir da seguinte forma, é aquela que tem capacidade para redimir, libertar e salvar, ou salvadora. Era a situação de um escravo que alguém chegava e tirava ele da condição de escravo. Ele era comprado, ele era salvo de uma escravidão de um senhor, poderia ser um senhor muito mal, no caso, Satanás. Todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. E quem está nesse domínio todo? Satanás. Agora, na obra redentora, nós fomos resgatados, nós fomos salvos. E o que é a obra vicária? A obra vicária é o que proporcionou nós sermos resgatados, que é o que? Substituir, que faz o trabalho de outra pessoa. Ou seja, era para eu e você sermos condenados, padecermos. Porém, Cristo fez sua obra vicária. Ele substituiu eu e você na cruz do Calvário. E agora nós fomos redimidos, resgatados, não mais escravos, agora livres. Obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tópico 3.1 diz o seguinte, Jesus descortinou os mistérios de Deus. Nós não apenas fomos salvos, tivemos benefícios, a salvação ela veio, maravilha, porém há muito mais, nós fomos regenerados. Sabe o que é isso? Lá dentro, nosso interior foi regenerado. O Espírito Santo tem feito essa obra, sabe? De regenerar nosso espírito, regenerar nossa alma, regenerar lá de dentro. E agora, depois que ele regenera, vem a santificação, que é o que é evidente. Agora, as pessoas passam a ver que, olha, aquele homem é um homem santo, olha, aquela mulher é uma mulher santa. Então, isso agora passa a ser mais patente, evidente, essa santificação. Nós também ganhamos os dons espirituais. Foi nos dado dons, e isso é maravilhoso, porque além de ser salvos, regenerados, santificados, ele nos deu dons. E esses dons é para operar tanto no mundo físico como no mundo espiritual, principalmente. E nos deu dons ministeriais. Ele nos deu capacidade para exercer funções, ministérios na sua obra, no seu reino, para que vidas cheguem ao nosso Salvador Jesus Cristo e que a igreja seja edificada. Traz os de fora e lá dentro ele é edificado na igreja. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 3.2. Jesus se coloca como o mediador da nova aliança. O Senhor Jesus, ele vem e reformula, ele cumpre toda a lei, mas agora ele vem com uma nova aliança.
Essa nova aliança é a nova aliança da graça, que só foi possível pelo sangue derramado. É tanto que nós ceiamos uma vez por mês e o diácono passa com o cálice e ele fala: tomai e bebei, este é o sangue da nova aliança derramado na cruz do Calvário. Ou seja, nós temos uma nova aliança em Cristo Jesus. E aí, essa nova aliança, ela proporcionou coisas maravilhosas. Nós ganhamos filiação, João 1,12. Nós agora temos um pai. Isso é maravilhoso. Nós ganhamos um ofício, somos embaixadores dos céus aqui na terra. 2 Coríntios 5,20. Nós ganhamos cidadania celestial. Efésios 2,19. E nós ganhamos uma família, a igreja. Gálatas 6,10. Então, mediante essa obra que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez, ele foi o mediador, ele se colocou entre nós e Deus. Nós, sem Cristo, diante do Deus justo, nós só merecíamos, meus irmãos, a condenação. Mas Cristo chega e ele é o mediador. Quando Deus olha para o homem que foi comprado com este sangue, ele olha e esse homem pode até ter pecado, cometido um erro, uma falha, mas esse homem, ao pedir perdão, Deus olha para ele e fala: tu é digno de condenação, mas o meu filho fez a obra redentora e o sangue dele vale. Então eu recebo o teu perdão e agora está tudo certo entre nós. Agora você pode se achegar a mim. Eu não tenho ressentimentos. Agora você é meu filho. Você pode chegar diante do trono, porque eu estou olhando para o meu filho, o cordeiro que foi morto, mas reviveu. Então, meus irmãos, a nova aliança ela é maravilhosa, porque ela não apenas nos trouxe a salvação, mas ela também nos trouxe diversos benefícios. E isso é maravilhoso. E agora ela não é temporal, ela é eterna. A nova aliança é eterna. Nós somos reconciliados, temos um novo e vivo caminho. Agora o véu foi rasgado, tirado. Agora não é mais restrito apenas a uma classe. Não. Agora é para todos. Amém? Que Deus possa abençoar a sua aula, que você seja uma tocha diante dos seus alunos. Se inscreva no canal se isso foi útil a você, deixe seu like, né, de forma que nós possamos ter uma quantidade de professores e assim a gente pode contribuir. Eu sei que muitas das vezes não dá tudo que eu falar aqui, às vezes não é útil a você, porque você já preparou sua aula, você tem um conteúdo até mesmo muito melhor. Mas uma coisa ou outra pode ajudar, pode encaixar de forma a contribuir. Esse é nosso objetivo. Amém, meus irmãos? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.